Ele entra no aplicativo, vê sua foto e o dedo para no nome. Digita 2, 3 palavras, apaga. Sai do chat, entra de novo, passa pelo seu story, deixa rodar até o fim. Não reage, mas fica ali, presente, invisível. Você sente que algo nele quer atravessar o silêncio, mas tem medo. E esse medo é o primeiro sinal. Ele está lutando para não te mandar mensagem. Que aquilo que você resiste persiste. O desejo dele por você não some porque ele o reprime. Ele se manifesta de outros jeitos. No horário em que sempre se falavam, ele sente um vazio. No lugar onde costumava te encontrar, sente o incômodo. Ele racionaliza, tenta seguir em frente, mas o inconsciente tem memória própria. E é essa força silenciosa que o empurra de volta para você, mesmo que ele não entenda o porquê. O segundo sinal aparece quando ele tenta disfarçar o interesse com indiferença. Ele finge estar ocupado, responde frio quando cruzam os olhares, publica algo que parece casual, mas é uma mensagem disfarçada. Jung explicaria isso como a sombra projetada. O homem que ainda sente, mas não suporta se ver vulnerável. Então, esconde o afeto na armadura do controle. Só que toda emoção reprimida cria rachaduras. E o que escapa por elas é justamente o que ele mais tenta negar. Enquanto ele trava essa luta, você começa a se perguntar o que fez de errado. Mas não é sobre erro, é sobre espelho. O que ele evita sentir por você é o reflexo exato do que você, lá no fundo, ainda evita sentir por si mesma. O medo de ser escolhida sem precisar provar valor. Quando ele não te escreve, o universo está te pedindo para aprender a se escutar. O segundo sinal de que ele está lutando para não te mandar mensagem é o olhar que não sustenta o teu. Ele quer te ver, mas teme o que o encontro desperta. Quando cruza contigo, o corpo fala antes da mente. Ele se move de forma estranha, evita contato visual, mas o corpo denuncia. O peito se abre levemente, a respiração muda, o tom da voz vacila. Jung dizia que o corpo é o palco da alma, e é nele que as emoções não resolvidas se exibem. Essa tensão entre querer e conter é o território onde a alma se fragmenta. É a luta entre o instinto e o ego, entre o impulso e a imagem. Ele quer te procurar, mas teme perder o papel que criou para si mesmo. O de quem segue bem, não se apega, não precisa de ninguém. Só que por trás dessa máscara, existe um homem que sente, que sonha contigo, mas não sabe como lidar com o próprio desejo. E o mais curioso é que, quanto mais ele resiste, mais você sente. Há uma conexão sutil, invisível, que vibra mesmo quando não há mensagens, como dois instrumentos afinados na mesma nota. Se um é tocado, o outro ressoa. Essa é a força do inconsciente coletivo, o campo simbólico que Jung descreveu. Vocês estão ligados por algo que vai além da razão, mas isso não significa que você deva se prender. O que ele evita dizer revela o que você precisa escutar. O amor não se prova pela ausência, se revela pela presença. E quando alguém precisa lutar contra o impulso de te procurar, é porque algo nele ainda não está pronto para te encontrar de verdade. A tua tarefa não é esperar, é compreender. Porque a espera, quando consciente, se transforma em poder. O silêncio deixa de ser vazio e se torna espelho. E nesse espelho, você começa a enxergar que o amor que você oferece precisa primeiro ser oferecido a si mesma. O terceiro sinal surge nas pequenas coincidências. Ele aparece no lugar que você costuma frequentar, curte uma foto antiga, manda uma mensagem por engano ou pergunta algo banal só para ter um pretexto. Esses gestos não são aleatórios, são o inconsciente tentando criar pontes quando o ego ainda quer erguer muros.
Jung explicaria isso como sincronicidades, eventos externos que refletem estados internos. Quando ele reaparece de forma aparentemente casual, é porque a psique dele busca reconexão, mesmo que racionalmente ele ainda negue. E o teu papel não é correr para preencher esse vazio, mas observar o padrão. Muitas mulheres confundem esse tipo de sinal com destino, mas destino é diferente de repetição. O universo repete até que você desperte. Ele não quer que você espere o amor, quer que você se torne o amor. E aqui está um ponto importante. O amor que você atrai é o reflexo exato do amor que você acredita merecer. Se lá dentro ainda há dúvida, você vai atrair pessoas que te fazem duvidar. Se dentro há medo, virão aqueles que temem sentir. Mas quando você se abre para receber, o padrão muda. Por isso, se você sente que está presa nesse ciclo, homens que somem, reaparecem, testam tua paciência, faça o quiz de diagnóstico da vida amorosa agora. Ele vai revelar o que está bloqueando o teu campo afetivo e qual ferida emocional faz você atrair relações que sempre te deixam em espera. E enquanto lê, deixe o universo saber que você está pronta. Comente: eu recebo o amor. Não é uma frase bonita, é um ato simbólico. Quando você diz isso, sua mente inconsciente entende: posso parar de lutar, posso começar a atrair. O quarto sinal aparece quando ele tenta te substituir, mas não consegue. Sai, conversa com outras pessoas, finge seguir em frente, só que em algum momento você sente: ele ainda está preso na tua energia. Ele pode até se envolver com alguém, mas não se entrega por inteiro. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se repete como destino. E é exatamente isso que acontece quando ele tenta te esquecer sem entender o que realmente sente. A mente dele cria distrações, mas o coração continua preso no mesmo ponto. E o mais curioso é que às vezes ele não sente saudade de você, sente saudade de quem ele era quando estava contigo, de como se sentia visto, desejado, vivo. Você se tornou um espelho que ele tenta evitar, porque nesse reflexo ele vê o que ainda não curou. E aqui entra a tua força. Quando você entende que o comportamento dele não define o teu valor, o poder volta para as tuas mãos. Você deixa de ser reativa e se torna consciente. Entende que cada ausência dele é, na verdade, um convite do universo para que você se olhe. O verdadeiro amor não nasce da falta, ele floresce quando a alma está inteira. E esse é o ponto onde muitas mulheres tropeçam. Confundem intensidade com reciprocidade. Mas intensidade sem presença é só turbulência. Respira. Ele pode estar tentando te esquecer, mas você está aprendendo a se lembrar de quem é. O quinto sinal é o silêncio excessivo após um momento de conexão. Vocês trocam mensagens, há risadas, memórias, até uma confissão sutil. E de repente, ele desaparece. Esse movimento não é desinteresse, é medo. Medo de sentir demais, de perder o controle, de se render ao vínculo que o desafia a crescer. Jung diria que o amor é o encontro de duas almas em processo de individuação, duas metades tentando se tornar inteiras. Mas nem todos suportam esse espelho. Quando ele percebe que você desperta algo que exige verdade, o instinto de fuga aparece. O afastamento é o modo que a psique encontra de se proteger do próprio despertar. Você, por outro lado, sente a ausência dele como rejeição, mas e se o silêncio dele não for um não te quero, e sim um ainda não sei lidar contigo? O silêncio dele é o sintoma da batalha entre o desejo e o medo. E aqui está a chave. O amor só cura o que é olhado. Não é sobre forçar a comunicação, é sobre sustentar o espaço interno até que o outro esteja pronto para te encontrar na mesma frequência. Quando você compreende isso, a dor se transforma em poder. O que antes era espera, virá aprendizado. E o que era ausência, vira prova de presença interior. O sexto sinal é o comportamento paradoxal. Ele te evita, mas observa tudo. Some,
mas ainda reage a cada mudança tua. Ele pode não te mandar mensagem, mas se você muda a foto, ele percebe. Se publica algo sutil, ele entende. Ele lê os sinais. E muitas vezes, ele está mais conectado a você do que imagina. Jung explicava esse tipo de vínculo como o resultado da projeção anímica, quando a imagem interior da alma é colocada sobre outra pessoa. Nesse caso, você pode ter se tornado o espelho da ânima dele, a parte feminina da psique que ele não reconhece. Por isso ele se sente atraído e, ao mesmo tempo, assustado. É como se cada lembrança tua o obrigasse a olhar para o que ainda falta dentro dele. E enquanto ele luta contra esse espelho, você sente a energia dele à distância. Isso não é imaginação, é sintonia psíquica, mas é também o teste do teu limite. Você consegue amar sem se perder? O verdadeiro poder surge quando você entende que não precisa ser o lembrete de ninguém, que você é inteira mesmo quando o outro se fragmenta. O amor que você procura começa quando você se permite estar presente, mesmo que o outro não saiba como ficar. Há um ponto de virada nesse processo, quando você para de se perguntar por que ele não me escreve e começa a se perguntar por que eu continuo esperando. Esse é o instante em que a tua consciência desperta. Jung chamava isso de função transcendente, o encontro entre a dor e a lucidez que gera transformação. Você começa a ver os sinais não como mistério, mas como mapa. Cada gesto dele revela uma parte do teu próprio caminho de cura. O medo dele mostra o quanto você ainda teme ser rejeitada. A ausência dele revela onde você ainda se abandona. O silêncio dele te ensina a escutar tua própria voz. E se você sente que está pronta para romper esse ciclo, o primeiro passo é clareza. Por isso, faça agora o quiz de diagnóstico da vida amorosa. Ele vai te mostrar com exatidão qual é a tua ferida afetiva dominante e o que realmente está te impedindo de viver um amor recíproco. Mas lembre-se, o universo só envia amor para quem aceita receber. Escreva nos comentários: eu recebo o amor. Essa frase não é ritual, é reprogramação. Ao dizê-la, você envia ao inconsciente a mensagem de que está pronta para o novo. Não é ele quem precisa voltar, é você quem precisa se reencontrar. Quando você começa a enxergar os sinais com consciência, tudo muda. Ele pode continuar tentando te evitar, mas a tua energia já não vibra necessidade, vibra presença. E é isso que transforma o campo entre vocês, porque o amor verdadeiro não surge quando o outro volta, mas quando você volta para si. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando conscientes as sombras. E a tua sombra, nesse caso, é a parte que acredita que precisa ser escolhida para ter valor. Quando essa parte é vista, algo dentro de você se liberta. Você começa a entender que o jogo não é sobre quem manda a mensagem primeiro. É sobre quem mantém o coração desperto mesmo quando o outro se perde. E, curiosamente, é neste estado de desprendimento que muitos homens retornam, porque percebem inconscientemente que algo em você mudou. Você não pede, você emana. Emanar é diferente de esperar. É estar tão em paz com o próprio valor que o universo rearranja o que for necessário para te refletir isso em forma de amor. Há um momento em que a dor da espera se transforma em lucidez. É quando você percebe que o silêncio dele não é sobre você, é sobre o medo que ele tem de si mesmo. Ele não está lutando contra te mandar mensagem, está lutando contra o que sente quando pensa em você. Porque amar de verdade exige se despir das máscaras, e nem todo mundo está pronto para isso. Carl Jung dizia que, enquanto o inconsciente não se torna consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. O destino de atrair homens emocionalmente indisponíveis, ausentes, confusos,
não é castigo, é padrão. E padrões só se rompem quando ganham luz. Você não veio ao mundo para ser o eco de uma história que se repete. Veio para ser o ponto de virada da sua própria linhagem afetiva. Quantas vezes você sentiu que dava demais e recebia migalhas? Quantas vezes acreditou que precisava fazer algo a mais para ser amada? Esse é o mito da escassez emocional. A crença inconsciente de que o amor precisa ser conquistado, não recebido. Mas o verdadeiro amor não é prêmio, é espelho. E ele só aparece quando você finalmente se permite ver que já é digna dele. Jung descrevia o processo de individuação como o caminho de volta à inteireza. Quando você se torna inteira, não pede presença, você atrai presença. Não corre atrás, você irradia magnetismo. Porque o amor é vibração, e toda vibração parte de um estado interno. Se você vibra carência, atrai o ausente. Se vibra merecimento, atrai o disponível. O que o universo está tentando te mostrar através desse homem é simples e profundo. O teu amor não está bloqueado lá fora, está adormecido dentro. E ele só desperta quando você aceita que o amor não é algo que você recebe de alguém, é algo que você ativa em si. Mas para ativar, você precisa primeiro enxergar. Por isso, este é o momento de agir, não esperando, mas escolhendo a si. Faça agora o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Ele foi criado para revelar o ponto exato onde você tem bloqueado o fluxo do amor. As perguntas são curtas, mas as respostas são transformadoras. Ao final, você vai entender qual é a tua ferida emocional dominante: abandono, rejeição, humilhação, traição ou injustiça. Por que você atrai pessoas que não se comprometem? E o que precisa ser ressignificado para viver um amor seguro e recíproco? Não é apenas um teste, é um espelho junguiano, um mapa simbólico da tua psique afetiva. Quando Jung estudava sonhos, ele dizia que cada imagem era uma tentativa do inconsciente de curar a consciência. Este quiz faz o mesmo. Traduz o que tua alma tenta te dizer há tempos, mas que o medo ainda impede de ouvir. E enquanto você responde, algo muda, porque o simples ato de se olhar é o início da cura. Você começa a perceber que o amor que faltava não era o dele, era o seu, voltando para casa. E quando esse movimento acontece, o universo responde. Ele sempre responde. Às vezes com a pessoa que você desejava, outras com alguém que nunca imaginou, mas que vibra na tua nova frequência. O importante é que desta vez o amor não vai te testar, vai te escolher. Então, antes de continuar, declare ao universo que você está aberta. Comente: eu recebo o amor. Não é frase mística, é código simbólico. Quando você a escreve, sua mente inconsciente entende: não preciso mais lutar pelo amor, posso deixá-lo vir. E é essa permissão que muda tudo. Jung dizia que o inconsciente fala através de símbolos, e o símbolo da aceitação é a chave para a transformação. O universo não entrega amor para quem implora, entrega para quem aceita. Escreva, afirme, permita. Depois, faça o quiz. Esses dois gestos, comentar e responder, são os portais que se abrem quando você decide parar de reviver e começar a viver. Porque o amor não é sorte, é consciência. E hoje você começa a se tornar consciente do que sempre mereceu. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você passou tanto tempo olhando o celular, esperando uma mensagem, um sinal, uma prova, sem perceber que o verdadeiro contato não vem da tela, vem da consciência. O homem que luta para não te mandar mensagem representa todas as vezes que você mesma se calou diante daquilo que sentia. É a tua própria voz, presa entre o medo de ser rejeitada e o desejo de ser amada. Mas algo muda quando você entende que o amor não se mendiga. Ele se manifesta quando você se escolhe. Você deixa de ser o eco da ausência dele e se torna a origem da tua própria presença. A sombra que antes te fazia implorar por atenção começa a se dissolver, e o que surge no lugar é uma mulher que sabe o próprio valor.
Uma mulher que não precisa ser lembrada para ser sentida. E é nesse ponto que o ciclo se quebra. Porque o amor verdadeiro só aparece quando você para de pedir que alguém te veja e começa a enxergar a si mesma. Quando você se permite ser inteira, o universo reorganiza tudo ao seu redor para refletir essa inteireza. Pessoas, situações e até silêncios ganham um novo sentido. Ele pode até voltar, mas agora você não precisa que volte. Se vier, será escolha. Se não vier, será libertação. Esse é o ponto em que o silêncio finalmente se transforma em som. Não o som da notificação que você esperava, mas o som sereno da tua própria voz, dizendo sem medo: eu recebo o amor. O universo entende e responde.